É hora de falar de um jovem Martin Scorsese e seu retrato pessoal sobre as perversas ruas de Nova York. Caminhos perigosos. Pelos péssimos asfaltos, falta de sinalização e que atravessam zona de risco de deslizamento de terra. Bom, é isso, né? Caminhos perigosos ou Mean Streets, né? Que aí seria, se a gente fizer uma tradução literal, aí ruas perversas, né? Que é até mais adequado aí com o filme. É o terceiro longa, né? Do Scorsese e vamos dizer assim, né? Talvez a gente entre aqui em acordo que é o longa que catapultou aí o cara também, né? Com certeza. No cenário, né? Porque foi um filme de maior impacto, né? Esse terceiro longo foi um filme de grande impacto aí no cenário, né, do cinema americano. Vamos lembrar, é um filme de 73, né? O Scorsese, ele vem, né, toda nessa leva da nova Hollywood e Caminhos Perigosos, ele é muito nova Hollywood, né? Então, assim, é um filme que tem toda aquela melancolia da nova Hollywood, né? Toda aquela sujeira, aquele realismo, né, que a gente viu, né, e vê bastante nos filmes dessa década, enfim, dessa era, né, do cinema americano. Embora, né, e assim, diferente, né, a gente sabe, né, claro, o filme ele trata, né, sobre a máfia, né, ele tem Uhum. uma pegada bem diferente em relação ao Poderoso Chefão, que foi lançado mais ou menos na mesma época, né, o Poderoso Chefão é de Uhum. 72, o 2, né, foi feito em Uhum. 74, então tá ali nesse meio, né? E a pegada é completamente não vou dizer completamente diferente, né? Tem um plano de fundo aí, né, sobre a máfia, né, nos Estados Unidos, mas vamos pensar que todo o glamour que tem, né, no todo, né, todo o investimento que se existiu aí no Poderoso Chefão, você não tem no Caminhos Perigosos, né? Então o glamour, né, quando a gente fala de glamour, é não só na parte técnica, né, até pelos enquadramentos, né, que é magistralmente feitos, né, pelo Coppola, né, no Poderoso Chefão. O Caminhos Perigosos vai para um outro lado, né? Vai para um outro caminho, né? Desculpem eu trocadilho. Vai para um caminho mais de realmente uma certa sujeira, né? Uma Little Italy lá de Uhum. Nova York, né? E que você não vê exatamente, né? A nata da máfia, né? Você tá, o foco do Caminhos Perigosos vai mais para um time ali de atores e personagens mais do submundo, né? Como se fosse uma série B ou série C ali da máfia, né? Dos jovens e tal que estão tentando aí, enfim, né? Viver a vida deles e se encaixar um pouco nesse meio aí, mas é difícil para eles, né? Enfim, né? Cada um tem uma vida meio errática ali, né? Vamos dizer assim. Uhum. É bom que você encerrou ali falando, né, desses jovens gangsters ali, né, em Nova York, ali, essa sujeira, essa noite escura do Scorsese, né, porque a impressão que eu tenho quando a gente começa Caminhos Perigosos é que a gente mergulha numa noite interminável, né, Né? que a gente passa por vários lugares junto com aqueles caras e vai descobrindo aos poucos que nada é o que parece, né? E não só, enfim, pelos segredos da máfia, mas porque cada um tem os seus fantasmas, esses fantasmas aparecem quando a gente menos espera, né? Isso que eu acho que é o mais bacana desse filme, que é uma coisa que no Poderoso Chefão fica um pouco mais, assim, de lado, deixado um pouquinho de lado, né? Assim, eu acho que um dos grandes trunfos do Scorsese é, sim, eu faço filme de máfia, mas antes de tudo eu faço filme sobre mafiosos, né? Então o foco são esses homens, quem são esses caras. E até como a gente estava conversando antes de começar a gravar, eu revi, assim, praticamente quase junto com a revisão do Caminhos Perigosos, o Quem Bate à Minha Porta, que é o filme anterior do Scorsese. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que a sensação que eu tive como espectadora foi que o Caminhos Perigosos seria quase uma sequência do Quem Bate à Minha Porta. Eu posso estar sendo exagerada nessa minha teoria, Primeiro filme dele. mas a sensação é essa, sabe? Que ele começou, que os assim, o filme, né, o Quem Bate à Minha Porta, os protagonistas são muito jovens, estão naquela descoberta da vida, né, estão a um degrau da vida adulta, da entrada na vida adulta. Então, assim, digamos que o que era ensaio no Quem Bate à Minha Porta para aqueles personagens, no Caminhos Perigosos, estamos no meio do furacão, né? Então, o que era, assim,
aquela sensação de, eu vou entrar num mundo perigoso, eu vou lidar com homens que são suspeitos. Aqui não tem escapatória, você já está com esses homens suspeitos, você já faz parte de todo um jogo que sair dali é muito difícil, por vários motivos. Então, a sensação que dá é que, assim, é quase um crescimento desses personagens. Então, quem era jovem e aspirante à máfia em Quem Bate a Minha Porta, aqui já é mafioso. E é mafioso num sentido, posso estar sendo um pouco exagerada, mas ralé, assim, ó. É o cara que faz o serviço, entendeu? Isso. A gente tem, óbvio, a gente tem o chefão, a gente tem o cara que cuida tudo de cima. Mas aqui, o que move, o que nos comove como espectadores no filme, são os caras que estão ali, ó, dando a cara para bater nas ruas, né? Então, assim, o personagem do Harvey Keitel é isso. É o cara que está ali, e de repente o cara manda ele fazer uma coisa, ele não tem alternativa, ele não tem o e se eu não quiser fazer, né? Ele tem que fazer. E aí eu acho que nessa passagem, nesse mundo onde eles já estão mergulhados, começam a aparecer todos os temas que o Scorsese comanda muito bem em qualquer filme, inclusive nos filmes de não máfia dele, né? Eu li uma vez uma crítica que o cara dizia assim: o Scorsese tem que só fazer filme de máfia, porque é isso que ele domina. Eu acho que ele domina outras coisas também, mas O Caminhos Perigosos é a prova de que o Scorsese conhece o cenário onde ele está e principalmente conhece esses homens, sabe? E entrega esses papéis para atores que também conhecem esses homens, né? Eu acho que o Caminhos Perigosos é uma junção de muitas coisas que deram certo, porque é um elenco bom, é um bom roteiro e é uma direção do Scorsese que privilegia esses caras, né? Então, não é assim, tem um diálogo bom, tem uma cena boa. Não, a construção desse personagem, do começo ao fim, de todos os personagens no filme, é muito boa. Você reconhece aquelas pessoas, né? Parece que o Scorsese estava com uma mão, assim, muito preparada para falar desses homens e dessa geração, sabe? E eu acho que essa mão começou a moldar essa obra-prima, podemos chamar de obra-prima, lá no Quem Bate a Minha Porta, alguns anos antes. Borrow money all over this neighborhood, left and right, from everybody. I never paid them back, so I can't borrow no money from nobody no more, right? Até nesse sentido, claro, né? O filme ele tem uma energia, né, que o Scorsese traz para ele, claro, voltado também, inclusive, né, para a própria infância, né, adolescência dele, né? Porque ali o filme ele retrata isso também, né? Ele morou lá, né? Então ele tinha os amigos de lá, então faz parte a criação, né, dessa história tem tudo a ver com a sua própria vida. E ele acerta em várias coisas, né? Como você falou do roteiro, o roteiro é ótimo, né? Os diálogos também são. A impressão que me fica é que muito daqueles diálogos tem muito improviso ali, tá? Então eu acho que até é um acerto do Scorsese de deixar. Parece que ele vai deixando rolar o filme. Né? Então ele usa a câmera de mão, então ele estava falando do Poderoso Chefão, né? Que você tem aqueles planos, né, mais elaborados, mais elegantes, e aí o Caminhos Perigosos já vai para outra ideia, né? Você tem muita câmera de mão, tem plano de sequência, né? Tem até é curioso, né? Você vê uns jump cuts ali, né? Então ele faz um lance meio novela vague. Então ele faz um mix ali de várias ideias, né? De composição até de cenas. É diferente e traz muito esse realismo mesmo, né? Que eu acho que ele quis fazer isso para retratar uma época, que é a época dele, né? Que ele estava lá, ele via aquilo, né, ao redor e resolveu criar uma história nesse sentido. Além, né, da própria, sei lá, câmera de mão, que ele usa demais, assim, os próprios enquadramentos, às vezes, tem muita displicência ali também, né? E isso também traz um pouco desse realismo, né? Às vezes tem alguns enquadramentos que corta a cabeça de assim, né? E vai tocando. Então, eu acho que isso que dá um pouco da energia, né, para esse filme, uma energia de algo mais real e deixa rolar, né, esses personagens. A gente acabou não falando de sinopse, mas é super simples. A gente tem o foco lá entre dois personagens, né, que é o Charlie e o Johnny, né, o Johnny que é interpretado pelo Robert De Niro, que inclusive, né, primeira parceria aí duradoura, né, entre Scorsese e De Niro. A gente tem esses dois, né, com mais outros dois, né, dois personagens dentro dessa máfia. Só que a gente vai vendo, né, ali na Little Italy, né, que é esse microcosmo, né, que o Scorsese trabalha,
esses dilemas entre eles, né? Então são, vamos dizer, aspirantes a mafiosos, né? E o Charlie, que é o Harvey Keitel, que você comentou, e até tá, né, no primeiro filme aí do Scorsese, né? Desse que você estava fazendo essa relação. Ele é um personagem. As pessoas muito falam do De Niro, né? Que tem uma atuação fantástica, né? Assim, muito solta, né? Mas o Charlie, né? O Harvey Keitel tá excelente também. Ele tem um personagem muito complexo, porque você vê ele em praticamente todos os momentos, ele tá de terno e gravata, né? Então ele é esse mesmo aspirante a mafioso, né? Ele quer trazer um pouco de formalidade ali, né, para o seu dia a dia, ao mesmo tempo que ele se entrega ali à bebedeira, né? Então ele tem aqueles seus momentos de jovem, né? Enfim, de ser meio porra louca, né? Como também o De Niro é totalmente porra louca o filme inteiro. Tu falou lá na frente, antes, né, Paulo? Ah, é sujeira, um filme sujo, né? Eu, na revisão, eu não sei por que essa palavra vinha toda hora na minha cabeça. Ele é um filme feroz, Uhum. sabe? A impressão que dá é que o Scorsese, que é querendo ou não, o Charlie tem essa ferocidade de chegar num lugar dentro da máfia com, assim, ele quer que isso aconteça muito rápido, e isso é típico de uma coisa de juventude, né? Você aspirar as coisas muito rápido. E só que assim, ele não é mais um garoto, entendeu? Ele ainda está fazendo serviços que talvez na idade dele ele já poderia estar num outro patamar dentro da máfia. Mas Uhum. ele ainda batalha por isso, né? Então, assim, eu acho que os embates que ele tem com o personagem do De Niro é quase como se ele dissesse, cara, eu podia estar aí, eu podia ser você. Por que eu não sou você, sabe? E quando ele tem esses embates, e esses arroubos, assim, né? Então, a bebedeira de, eu vou me jogar mesmo, né? Que o De Niro faz em 100% do filme, Uhum. também entra outra questão que é muito própria do Scorsese, que é a fé, né? A questão cristã rondando ali. Então, ele tem cena na igreja, sabe? Ele é um cara que é quase como se ele dissesse que ele almeja o pecado, né? Ele almeja se tornar um mafioso e, ao mesmo tempo, ele fica se culpando, né? Então, é aquela coisa típica italiana, né? Da família ali cobrando uma certa posição dentro da sociedade, um certo tipo de comportamento, um tipo de moral que ele fica toda hora se debatendo. E isso acontece dentro deles. E o Scorsese coloca isso para fora nas cenas. A cena do bar, para mim, pela escolha do vermelho, pelo tipo de como é que começa a situação dentro do bar, é quase um pedido, assim, como se ele entrasse numa. Tá, olha, eu sou católico, eu acredito nisso, eu acho que eu vou para o inferno, só que eu quero isso, né? Então, esse desejo que bate de frente com essa fé, com essa moral. Então, assim, essa ferocidade do Scorsese é uma coisa assim, a gente não tinha visto isso, sabe? Porque é aquela coisa, querendo ou não, a gente tem um estereótipo de filme de máfia, que é o Poderoso Chefão, que é uma coisa meio elegante, que assim, o terno e gravata do Charlie, ainda assim um terno e gravata bem surrado, né? É aquela coisa segunda mão, assim, não é a elegância que você Brechó. vê no Poderoso Tá no Chefão, né? brechó. Então, né? Então, tipo, é quase como se ele quisesse provar para ele mesmo que ele é um cara sério e que ele tá ali, que ele tem um poder ali dentro, né? Sim. Então, essa coisa, essa ferocidade tá na câmera do Scorsese, tá no diálogo, e por mais que tenha havido improviso, eu acho que a montagem, né? E aí Thelma Schumacher tá aí para provar isso, né? Parece Fantástico. que ela escolhe, né? O Scorsese dá a liberdade e ela colhe essa liberdade e monta um filme que só ela conseguiria montar. Eu acho que eu tenho essa teoria que ela entende muito bem a cabeça do Scorsese, né? Então parece que ela encontra o ponto certo do ator e monta ali de uma forma que tu diz, tá, isso aqui parece que foi ensaiado 1 milhão de vezes. E na verdade não foi, né? Foi improvisado. Mas, então, É, olha, envelheceu muito bem. É um senhor de 50 anos, ó, bonitaço, Caminhos Perigosos. muito mesmo. Eu acho que porque ele traz muito desse realismo, e assim, realmente quando a gente faz essa comparação dos filmes de máfia, até o próprio Scorsese, né, que fez depois, né, Os Bons Companheiros, Uhum, você tem muito mais glamour e é. o Caminhos Perigosos é muito mais pessoal para ele, né?
E ele quis mesmo retratar, né, esses anos 70, nessa Nova York meio decadente, pegar esse microcosmo aí, né, dessas pessoas, enfim, e mostrar tudo isso. E essa parte da fé realmente é importante e permeia, né, muito da filmografia do Scorsese, né? Até nesse próprio filme, né, o Caminhos Perigosos, ele começa com uma narração lá em off, que também é sensacional, que é aí quando eu falei em relação à pista recompensa, né? Então ele fala lá, você não paga seus pecados na igreja, você paga seus pecados nas ruas, paga em casa, né? Essa é a primeira fala, né, no filme, né, que é essa narração. E o que acontece no final, que aí o spoiler alert, eles vão pagar os pecados nas ruas mesmo. Então é na rua que vai ser pago os pecados, onde vai lá, né, o nosso glorioso Johnny, né, o Robert De Niro, vai tomar um tiro ali, né? Então você tem aquele trágico final, né? Então essa fala entrega é a pista que vai entregar aí depois no final o que realmente vai acontecer. Então eles estão pagando aí os pecados nas ruas, né? E aí só um outro ponto que eu também ia comentar em relação a essa simbologia, que aí revendo, pô, é super legal quando você vê o Johnny. O Johnny não é o personagem principal, mas toda a cena que ele tá, ele rouba a cena, né? Que é o De Niro, né? Então ele sempre rouba a cena por ele ser maluco, né? Então, enfim, ele tá super bem no papel. E ele também tem esse simbolismo quando ele e o Charlie vão num determinado momento, já mais pro final, que eles vão lá passam por um cemitério. E o Johnny também tem uma hora que ele deita, né, em cima de um túmulo, né? E ele, como se estivesse simulando uma morte. Ele deita em cima do túmulo, né? E ele meio que apaga, né? Então só que no caso ele dorme, né? E aí, para que isso vai acontecer, né? O cemitério tem essa simbologia da morte aí que a gente vai ver no final que ele vai realmente, né, ser atingido por um tiro e vai, né? Então é como se fosse um prenúncio aí do destino do personagem do De Niro, né, no final. Então, assim, o filme tem muita coisa para você pescar, né? É fantástico, mesmo revendo, é um filme de 73, né? Ele é muito real, né? Traz muita realidade. É legal você ver esse retrato da Nova York, que a gente vê diversos tipos de retratos, né? Desde o Woody Allen, que às vezes trabalha muito uma parte mais de drama, de romance. Aqui é a violência, mas uma violência mesmo assim bem real, né? E bem nesse pequeno núcleo aí da Little Italy que o Scorsese trouxe e que representa também a sua própria vida, né? O que ele passou na sua adolescência. Então, é um filme pessoal, né, para ele. E aí é o que você falou, né, dessa ferocidade, né? Concordo com você. E eu vejo muita energia, né? Parece que é um filme de muita energia. A gente sai cansado, não sei você, termina Caminhos Perigosos e faz... né? Porque parece que você tá ali no meio. E eu acho que, assim, eu acho que também tem um olhar do menino Scorsese, porque a gente não pode esquecer que o Scorsese era muito criança quando ele conviveu com esse cenário, né? Inclusive lá nos Bons Companheiros, né? Começa o filme. A única certeza que eu tinha é que eu queria ser um gangster, né? Então esse universo que se criou na cabeça dele. Eu acho que ali vem todas as lembranças, né? Do que ele viveu dentro daquele ambiente e aí transformar isso em filme, né? Isso que eu lembro quando você fez a referência ali dos jump cuts, né? Assim, o filme tem uma assinatura de digamos que assim, o Scorsese deixa claro que ele sabe o que é a novela vague e ele tem um apreço por isso também. Só que para essa história ele sabe que ele não pode ser 100% novela vague, né? Que ele não pode se render tanto a esses caprichos visuais, né? Os caprichos visuais são outros, né? Ele tem um outro intuito. E eu acho que quando aparece esse momento assim de uns cortes mais inesperados, digamos assim, para a proposta, é quase como se ele dissesse, você está diante de uma obra de arte. Tem muita verdade aqui, mas eu estou fazendo um filme, né? Parece o Scorsese cinéfilo, né? Ele sempre dá aquele pitaquinho assim, eu sou um cara do cinema, né? Por mais que eu faça um filme que parece quase um documentário e tem momentos ali em que a câmera se comporta de uma forma documental, é um filme, é a obra do Scorsese, né? É a lembrança visual do Scorsese sobre esse período. Cara, eu acho que envelheceu muito bem. Talvez dos filmes do Scorsese seja o que precisa, assim, claro, você tem que contextualizar, mas
mesmo que você não saiba do que o filme se trata, se você mostrar para alguém muito jovem, por exemplo, esse filme, cara, eu duvido ele não gostar, eu duvido que ele não fique, no mínimo, assim, tá, o que é isso, sabe? Que cinema é esse, né? E isso é muito Nova Hollywood, que é essa sensação de estamos diante de um mundo diferente, logo os filmes têm que serem diferentes. Right? Because I don't give this shit about you or nobody else. Então é isso, turma. Esse foi mais um Formiga na Tela. Dessa vez falamos aí sobre Caminhos Perigosos, do Martin Scorsese. Comenta aí se você curtiu, compartilha, dê um like no vídeo, né? E não esqueça de procurar a gente nas redes sociais, Facebook, no Twitter, Instagram, @formiga.elétrica. E sempre bom lembrar que o Formiga Elétrica, ele, né, tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é o apoia.se/Formiga Elétrica. E qualquer contribuição aí pra gente ajuda aí a manter esses conteúdos, a gente sempre fazendo, né, mais e mais vezes. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.